estamos recebendo aqui uma pessoa muito ilustre, que tem tido aí uma presença marcante em vários lugares, tanto na vida política quanto também aí dentro da igreja. E eu estou falando aqui do deputado federal Marcos Polon, que já está aqui nos estúdios da Rede Top e vai falar com a gente agora. E na entrevista do dia, hoje nós conversamos com Marcos Polon. Bem-vindo, é uma honra recebê-lo. A honra é minha, sempre muito feliz e parabéns pelo estúdio. Cada vez que eu venho aqui tá mais bonito. Tá muito legal aqui, muito bom, feliz de estar com vocês. Marcos, a gente está recebendo aqui, né? É Marcos Polon, Marcos Rondon está aqui também com a gente. Marcos para todo lado. Né? Tudo bem? Mas ele é o deputado federal, né? É dose dupla hoje aqui. O deputado, ele tem, pelo menos tem que ter, né, Marcos Polon, tinta na caneta, né, deputado? Rapaz, do jeito que tá o Brasil hoje, bicho. Não tá fácil não, né? A única tinta que a gente tem é que a gente leva, então leva tinta todo dia. Mas olha só, Marcos, o deputado ele tem uma particularidade diferenciada porque ele tem uma presença ativa dentro de uma comunidade aonde ele busca uma espiritualidade, inclusive para fazer o trabalho que ele realiza, que é lá dentro da paróquia São Sebastião. E o que impressiona é que durante esses 7 dias ele esteve presente. E ontem, inclusive, essa notícia eu vou dar aqui junto com ele, ele participou, inclusive, ontem da missa de ação de graças que reuniu aqui em Campo Grande aproximadamente 5.000 pessoas, uma missa de ação de graças aí, após a canonização de Carlo Acutis, que agora é santo e está sendo assim um estrondo, né, Carlo Acutis se tornar santo. Inclusive, na missa, o Dom Dimas, arcebispo de Campo Grande, noticiou que a capela de Nossa Senhora Aparecida, onde aconteceu o milagre da beatificação e que ajudou em todo esse processo, aqui em Campo Grande, se tornará santuário de Nossa Senhora Aparecida e santuário de Carlo Acutis no próximo dia 12 de outubro, né, Marcos? Isso aí, Edilene, isso aí a gente ficou muito feliz. Minha cara de sono aqui, você estava lá também. O dia ontem começou 3 horas da manhã. A gente acompanhou a transmissão da canonização no Vaticano, então começou quase 5 da manhã. Aí minha esposa falou, vamos às 4 para pegar lugar. Que esperança! Chegamos lá 4 horas da manhã, não tinha gente de entrar. Nós assistimos em pé. Até o pároco lá, o padre Marcelo, né, meu diretor espiritual, eu sou daquela paróquia ali há muitos anos, eu fiz a minha crisma ali, eu fui catequista ali. Os movimentos, tudo a gente trabalha ali há muitos e muitos anos, porque no Brasil de hoje, só por Deus mesmo, só rezando muito para suportar o tranco. E eu tenho uma característica muito pessoal que é a questão da coerência. Eu acho que você falar em cima do caminhão, no plenário, que a briga é espiritual, e você não cuidar disso aí, é porque você é um mentiroso. Então, eu realmente acredito que a briga é espiritual e é ali que eu busco alicerce, ali que eu busco respaldo. Estávamos falando, inclusive, sobre esse momento histórico que estamos vivendo na Igreja Católica em todo o mundo, né, Marcos? Sim, eu confesso para você que eu achei que eu não ia viver para ver isso aí, porque como eu sou católico, eu estudo, eu dou aula, estudo teologia, estudo direito canônico, um processo de canonização é algo que leva décadas. E o Carlo foi um raio nas nossas vidas, aí, algo excepcional, principalmente por conta dele ter escolhido o Brasil e ter escolhido Campo Grande de um jeito muito particular. Na nossa família mesmo a gente teve uma graça, que foi por conta da intercessão do Carlo Acutis, lá antes do primeiro milagre dele ser reconhecido. O padre Marcelo até brincava, falou, gente, pede pro Carlo interceder porque ele está em processo de canonização, então ele atende mais ligeiro, né? E aí minha filha, ela teve uma bactéria carnívora que até hoje não foi identificada e começou a comer tecido dela. Então o tecido ia apodrecendo igual como se fosse um bicho comendo mesmo. E não diagnosticava, não sabia o que era, não tinha remédio que curava. Ela ficou 2 semanas internada no hospital e desde o primeiro dia a gente levou uma imagem do Carlo e ela do nada sarou. Chegou um momento até crítico que a gente achou que ia perder ela, porque não conseguia mais colocar soro, e teve que furar aqui para colocar o soro direto no coração, teve que passar para anestesia geral, a gente se despediu dela, fizemos uma oração, a gente achou que não ia ver mais a nossa filha, e depois de muita oração, no outro dia, depois dessa intervenção, que não tinha nada a ver com a bactéria, ela melhorou, começou a melhorar, e hoje nem cicatriz não tem, e foi um processo muito traumático. Imagina uma bactéria que come o seu tecido, é como se tivesse um bicho comendo o seu tecido,
E foi graças a muita oração, até hoje a gente não entende como é que foi curado. Naquela época o Carlo estava no começo e a gente andava com um maço de panfleto do Carlo, que o Padre Marcelo dava para nós. E o interessante é que a paróquia do São João Bosco fez um evento do SEGME para jovens e o tema era o Carlo Acutis. O pessoal sabia que a gente divulgava. Então um amigo nosso que estava entre os coordenadores até encontrou a gente ontem e falou: você lembra que a gente pegou a imagem antes até do primeiro milagre e tal, não sei o quê? E a família que recebeu o primeiro milagre a gente conhece, toda a comunidade a gente conhece. Como diz, a gente... eu não vou lá tirar foto da eleição, eu faço quase que missa diária naquela paróquia. E tanto que eu acredito que minha eleição foi um milagre. Se você for olhar por termos políticos, eu não tinha nenhum vereador comigo. E para deputado federal você tem que ter um monte. Prefeito eu tinha o dobro. Dos políticos do estado eu não tinha apoio de nenhum grupo. E dinheiro também não tinha. Então eu acredito que o meu mandato é enviado por Deus. Eu, quando recebi minha diplomação, eu fui lá com o Padre Marcelo, entreguei meu diploma para ele. Todo político tem o diploma na parede, né? O meu não, entreguei pro Padre Marcelo. Ele falou: o que eu vou fazer com isso? Eu falei: se vira. Deus me colocou aqui, o senhor faz o que o senhor quiser. Mas eu estou em função como que se diz? A gente sofre muita pressão, a gente apanha muito, mas a gente tem consciência que o mandato pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. E ontem foi um momento de muita felicidade, porque você vê a conclusão de um processo de canonização que, ainda que indiretamente você fez parte, a gente divulgava. Até hoje eu tenho na minha casa maço do panfletinho contando a história do Carlo, eu levo isso para todo lugar. Então, eu peço a todos os cristãos, independente se você não for católico, mas especialmente aos católicos, que peçam a intercessão do Carlo, porque ele foi abraçado por Nossa Senhora aqui no Brasil e escolheu o Brasil, gente. De cada 10 milagres reconhecidos do Carlo, 9 são no Brasil. Durante essa cerimônia, uma senhora com mais de 7 anos de cadeira de roda se levantou na frente de todo mundo e foi até a relíquia do Carlo. Isso não dá para explicar, não dá para explicar. E são dezenas, centenas, milhares de eventos extraordinários intermediados, né? Intercedidos pelo Carlo Acutis, e algo assombroso, algo que realmente toca no coração da gente. E você vê isso acontecer, você fazer parte disso, é algo maravilhoso, é algo excepcional. E é interessante que você estava nesse momento, inclusive como autoridade, né? E eu presenciei essa mulher andando. E eu me emociono porque são infinitas graças que nesse momento são transbordadas, e você vê também outras pessoas de outras crenças também falando sobre a beleza, né, do testemunho beleza do Carlo. É um menino que amou Jesus acima de tudo em toda a sua existência. É um menino extremamente puro. Pra você ter uma ideia, ele fez ele era um gênio da informática, ele fez um vídeo trazendo todos os milagres eucarísticos. O que é um milagre eucarístico? São as situações em que o vinho vira sangue de verdade e a hóstia vira carne de verdade. E coisas do tipo que aconteceram ao longo do mundo inteiro. Ele documentou tudo isso. E o interessante é o seguinte: durante esse processo, ele sofreu ataques, como todo beato sofre, todo santo sofre em vida, que o computador dele pegou fogo. 3 computadores novos começaram a pegar fogo do nada. E ele, quando terminou esse trabalho, ele faleceu antes de publicar. E a mãe dele sonhou com ele falando: meu testamento, liga meu computador que ali está o meu testamento, que era essa publicação. E a gente fala que ele escolheu o Brasil, e eu sempre digo que Deus escolheu o Brasil. O primeiro ato oficial realizado em terras brasileiras foi a celebração de uma missa, e o pessoal não consegue entender por que a gente diz com convicção que ele escolheu o Brasil. Quando ele não era conhecido no mundo todo, o Brasil foi o país que mais divulgou o Carlo. Graças ao trabalho de vários padres e pessoas leigos, como eu e como outros tantos, mas o padre Marcelo Tenório se destacou muito nisso daí. E o mais impressionante é o seguinte: no dia de Nossa Senhora Aparecida, ele escolhe para realizar o primeiro milagre que foi reconhecido no seu processo de canonização. Mas o mais interessante, e você vê que quando a providência age, ela vai deixando seus sinais em todo o percurso, é quase poético. Ele seria canonizado no dia 27, lá atrás. Aí o Papa Francisco passou mal por questão de saúde e adiaram. E quando que cai a canonização? No dia da independência. Então nós que cremos, não pensamos que foi uma coincidência. Não, é Deus deixando mais uma vez os seus sinais, deixando a sua assinatura. E eu peço a você que está nos escutando, gente, a luta que nós vivemos é espiritual, sim. Então,
clame, peça, você católico ou não, eleve o seu coração, peça a Deus, porque nós seremos justificados. O Brasil, as pessoas perguntam para mim, Edilene, por que eu não desisto? Porque é cansativo, é exaustivo. Você vê, sempre quando você me encontra na igreja, quando eu volto de Brasília, parece que eu tomei uma surra, eu tô com a cara de acabado. Se você olhar minhas imagens de antes de tomar posse de hoje, pô, eu não tinha barba branca, eu tô parecendo um Papai Noel. Eu acho que esse Natal eu vou fazer um especial. Eu vou trabalhar de Papai Noel para fazer um especial. bico. Mas por quê? Porque realmente é muito desgastante, é muito extenuante, você se decepciona muito e você tem que estar renovando as energias. Então essa renovação, ela vem de Deus, onde a gente bebe a água viva é ali. Então eu peço, a razão de eu não desistir é isso, eu creio, desde da história do Anjo de Portugal, desde todas a teologia católica, a teologia cristã, o Brasil é uma terra abençoada, o Brasil é uma terra de eleitos, o Brasil é uma terra escolhida e nós precisamos ter esse chamado para essa vocação universal que é de imitar Jesus Cristo, né? Sede santos como o seu Deus é santo, para daí nós possamos colher essas bem-aventuranças no nosso país. Porque, veja, nós não temos terremoto, nós não temos maremoto, a gente não tem nevasca, a gente não tem furacão, a gente é uma terra fértil, qualquer lugar que você plantar dá. Até na caatinga, se você usar a tecnologia adequada, você consegue. Então tem tudo para prosperar. Por que não prospera? Então nós precisamos construir essa cultura de entregar os nossos corações ao nosso Senhor Jesus Cristo e com certeza, por ser uma terra abençoada, nós vamos conseguir escapar do jugo do inimigo. Pois é, começamos uma parte Ficamos muito até boa. Voz embargada, Não, né, Marcos? e começamos uma parte muito boa. Mas agora a gente precisa... Vocês estão cuidado comigo quando for falar disso aí, gente. Se você for na minha biblioteca, qualquer um que for lá no meu escritório vai ver. Eu tenho uma das bibliotecas de teologia mais completas do estado. Ó, que bom. Essa parte eu não sabia do tem Polon, muita tá, coisa. pessoal? O pessoal acha que eu caí de um parte... pé de manga. O pessoal fala assim, pô, esse cara surgiu do nada e ganhou eleição. Gente, eu trabalho na igreja desde sempre. Meu tio é padre. Eu dei catequese pra muita gente. Aquela molecada jovem que você vê lá carregando cadeira... A maioria ali foi catequizando meu. E na solenidade mesmo, a minha esposa, ao invés de ficar sentada ali do meu lado, e eu fiquei justamente porque eu tenho obrigação de comparecer com uma autoridade. Acho que foi a única autoridade que estava lá no último dia, na administração de graça. Então é uma obrigação para com a sociedade, para com a igreja. Então por isso que eu não saí dali. Mas quem frequenta sabe que quando a gente está lá, nós estamos carregando cadeira. E minha esposa pegou e falou, eu não sou autoridade, eu vou ajudar as meninas. E ela estava na pastoral da acolhida. Então a gente tem toda essa trajetória. Lá também nós temos uma trajetória no agro, nós temos uma trajetória na advocacia, a gente tem uma trajetória em vários segmentos da sociedade. E a teologia é um desses. Até eu cheguei uma época a ter um programa na internet para tratar só de teologia. Então, o dia que vocês quiserem falar disso, se você quiser fazer um quadro disso, eu estou à disposição. Olha, tá vendo? Teologando com Marcos Polon. Pois boa. rapaz. Edilene, a parte boa, né, passou. Agora nós precisamos apertar um pouco o deputado. Pois é, né? Apertar entre aspas, né, Marcos? Não, você fica à vontade. O pessoal assusta comigo, principalmente das plataformas de jornalismo nacionais, tipo Globo, Folha de São Paulo. Porque, primeiro, eu trato todo mundo com muita educação e cortesia. As pessoas me perguntam, como é que você suporta encontrar essa petezada lá? Eu falo, gente, eu tenho uma tática infalível. Antes do almoço eu dou bom dia, depois do almoço eu dou boa tarde, escurecer eu dou boa noite. Por quê? Existe um cenário de polarização, sim. Eu acho a polarização importante para você tirar as pessoas do armário e elas poderem se posicionar, porque o maior crime que eu acho é você enganar seu eleitor. Então eu não sou um personagem, eu não pareço conservador, eu sou conservador. Quem gosta de mim, que goste pelos motivos corretos, e quem não gosta, que não goste, tem o direito de não gostar. Eu não vou tergiversar, eu não vou criar um personagem. É isso aqui. E para isso a polarização é boa. Agora, nós não podemos, em momento nenhum, desumanizar o adversário. Nós não podemos, em momento algum, tratar as pessoas com rudeza, com desrespeito, porque isso é uma questão de, se você se diz cristão, você tem a obrigação de saber que ali, por mais que aquela pessoa tenha todos os crimes do mundo no seu currículo, que aquela pessoa seja uma pessoa abjeta, seja uma pessoa terrível, que represente tudo aquilo que você não gosta, porque quer destruir tudo aquilo que você ama e acredita, você tem a obrigação de rezar pela conversão daquela pessoa e de tratá-la como uma criatura de Deus, porque é. E isso é importante. Você vê que a gente precisa falar sobre isso bastante,
Porque no momento que a gente vive de polarização, Marcos, você está lá no meio, você sabe melhor do que eu disso, não tem sido fácil nesses últimos às dias. vezes você tira uma foto de esgueio, você tá andando, aí tem um cara do lado, olha lá, saiu na foto fulano, fala, gente, não é torcida, vamos ser minimamente racional. E ainda nessa expectativa, como eu não consigo, as pessoas não sabem, o pessoal pegou e falou, agora o cara virou autista. Não, sempre foi autista, só que eu não uso como plataforma política. Infelizmente, tomou a imprensa de uma maneira completamente equivocada e desnecessária, porque distorceram o que eu falei, eu fui muito direto no que eu disse. Eu fiz uma defesa da atuação do Marcel Van Hatten e, infelizmente, as pessoas com muita maldade no coração distorceram. Então, eu não consigo pôr um personagem. Você já me entrevistou um monte de vezes, é sempre a mesma coisa. Então, eu tenho a tranquilidade de falar para todo qualquer entrevistador o seguinte, pergunte absolutamente tudo que você quiser, só me dá tempo para responder. Porque, como eu disse, eu tenho um compromisso com a coerência e sempre respondo a mesma coisa. Eu sou o 8º parlamentar que mais legisla no Brasil, que mais tem proposições no Brasil. É evidente que eu não vou lembrar de cabeça de tudo, mas qualquer coisa que você perguntar e me contextualizar, eu vou dar exatamente a mesma resposta. Porque, como eu disse, eu não construo personagem. E é interessante isso, porque eu preciso aqui ressaltar, gente, que seja aqui no estúdio na Top, seja lá na igreja, seja lá na festa agropecuária do peão. É o mesmo cara e olha pra gente e fala assim, oi, já vem, abraça, tá conversando com você, entrevista. Então, assim, ele é a mesma pessoa. E eu admiro isso, pessoas como ele. Porque realmente tem políticos que conforme o lugar vira a cara. Camaleão, né? Não camaleão, pode, né? Cada lugar tá de um jeito. Eu só mudo um pouco, às vezes, a questão do vocabulário, porque é o seguinte, por causa do transtorno, a gente tem um fenômeno que é o masking. A gente cria uma forma de se comunicar porque comunicar algo que não é tão natural pra gente. Então, dependendo da onde eu tô, a estrutura de vocabulário que eu uso é diferente porque eu tô, como é que eu vou dizer, tô com a skin daquele tipo de comunicação, entendeu? Perfeito. Marcão, já são... Ó, Marcão, que liberdade, né? 11h38. Junto, cara. Eu costumo brincar o seguinte, fora da Câmara, eu não saio deputando por aí. Entendi. Eu saí dali dos limites da Câmara, bicho, eu sou qualquer um igual aos outros. E mais que isso, lá eu sou menos que qualquer um, porque lá eu sou seu empregado. É isso que nós temos que desmistificar. Existe autoridade advém de Deus, toda autoridade é dada por Deus, mas nós devemos nos comportar como empregados. E só nos últimos 10 segundos que me restam é o seguinte, o eleitor tem que tratar o político como empregado. O que é isso? É faltar com respeito? É esculachar? Não. Você não esculacha o empregado, você cobra respeitosamente. Por isso que a todos que me cobram respeitosamente eu faço questão de prestar contas. Acho que o maior exemplo de tudo isso foi Jesus Cristo também, que ele, sendo Deus, não imputou ser igual a Deus e serviu. Né? Infelizmente o mundo não estava preparado, mas enfim, só para fechar, as pessoas se desesperam quando há algo ruim, mas a pior maldade que houve na Terra foi a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, mas foi através do sangue derramado que a salvação entrou na Terra. Um bate-papo gostoso com o deputado federal Marcos Polon, que inclusive agora há pouco ele estava falando o seguinte, que quando ele está lá na Câmara, lá em Brasília, ele está à função de nós. Ele é o nosso empregado. E aí eu fico pensando o seguinte, Polon, em eventos como esse que aconteceu ontem, todos foram convidados, todos os deputados, todos os vereadores, e só você, como representante, estava lá entendendo a proporção do que aconteceu ontem, do mundo olhando para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Exatamente, as pessoas perderam a noção do tamanho do que era o que aconteceu aqui esse final de semana. Definitivamente, Campo Grande está inscrita na história de mais de 2.000 anos da Igreja Católica. Nós tivemos o primeiro milagre de um santo católico na nossa cidade. E quando nós fazemos alusão à presença de autoridades, perceba, eu sou deputado de quem votou em mim, quem não votou em mim, quem gosta, quem não gosta, quem não conhece. Então, todos os eventos oficiais, eu tenho a obrigação de Estado de me fazer presente. Quando você tem um cargo, você tem a obrigação de Estado, né, de se fazer presente naquele evento. Mas ali, em especial, até brinquei e falei, olha, tem eventos que são evangélicos, por exemplo, me convida, eu vou. Sempre eu vou. Eu vou na reunião dos pastores que tem aqui no Colégio de Pastores, quando me convidam. Quando tem Marcha para Jesus, me convida, eu vou. E ali foi um evento que pode transformar, vai transformar a Capelinha do Marabá em algo muito parecido com o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, lá em Aparecida.
E vendo para questões políticas e estruturais do bairro ali, vocês podem esperar que haverá uma transformação significativa não só no bairro, mas Campo Grande, porque agora Campo Grande entra no mapa das peregrinações do mundo. Então a Igreja Católica do mundo inteiro marca como o primeiro milagre de São Carlo Acutis, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, lá na Capelinha do Marabá. Ou seja, é um evento mundial, Exato. Na verdade, não é um evento só brasileiro, é um evento mundial. Exatamente. Né, de muita importância, que deveria ter tido olhares diferenciados para esse evento. Você quer ver onde eu vi né, isso, a descrição disso aqui? Eu tive no primeiro semestre desse ano, lá no Texas, fui visitar o Eduardo e os meus amigos que estão exilados lá por conta da perseguição daqui. Nas igrejas católicas de lá, tem em inglês a descrição do que aconteceu, citando Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E quando você diz que é da cidade onde aconteceu o milagre, as pessoas ficam querendo saber como é que foi que aconteceu. E quando eu digo que eu sou da paróquia e frequento a capela que aconteceu o milagre, é muito, muito legal. Então, nós que buscamos sempre a valorização do Mato Grosso do Sul, sempre fixamos isso, nós que buscamos a valorização da identidade cultural de Campo Grande, nós tivemos aqui um evento mundial que precisa ser valorizado e infelizmente as pessoas perderam a noção do tamanho que tinha. Gente, tinha 5 mil pessoas ali e eu posso atestar que boa parte daquele povo, se não a maioria, é gente que veio do Brasil inteiro para cá, de fora para cá. E aí vem mais uma coisa, deputado e Edilene. Quantos católicos nós temos no mundo que vão passar a saber onde Campo Grande está, justamente por causa desse acontecimento? Quantos? Exatamente. São milhares, são milhões. São milhões, né? E mais que isso, o exemplo que Carlos dá para a juventude, ele transcende o catolicismo, ele é um exemplo de jovem cristão. É um menino que se manteve puro, é um menino que manteve Jesus em primeiro lugar, é um menino que buscou imitar Cristo em toda a sua vida. Você perceba, você estudando a trajetória do Carlos, ele era um menino que, apesar de ter uma família muito próspera, o pai ser muito abastado, ele sempre se manteve pobre de espírito. Veja, a igreja não condena a prosperidade, a igreja não condena a riqueza, muito pelo contrário. O próprio Jesus Cristo tinha amigos que viabilizaram um sepultamento digno, né? Mais do que isso, de um sepultamento de autoridade, vamos dizer assim. Mas a postura do Carlos era um menino que usava o tênis até acabar, era um menino que pegava dos seus recursos e ajudava. Tanto que, isso é um fato bem interessante, quando ele faleceu, o velório ficou lotado de moradores de rua, que a família não tinha a menor noção do que estava fazendo lá. Então é algo extremamente muito bonito e edificante para toda a comunidade, mais do que católica e cristã, e para todos os cidadãos de Campo Grande e do Mato Grosso do Sul. Porque, repito, nós entramos nos anais da história da Igreja Católica e esse fato está sendo repercutido em todo o mundo. No ato de canonização você via orações que eram feitas em coreano, em latim, em francês, em inglês, em espanhol e por aí vai. E aí fica o alerta, né, para as nossas autoridades, porque realmente todo um desenvolvimento acontece na nossa capital através desse momento. Não é só a rota bioceânica. Eu diria, inclusive, a capela se transformando no dia 12 de outubro. O pessoal já santuário. Põe na agenda aí, gurizada, porque eu senti a falta das autoridades. Dia 12 de outubro vai ser a conversão do santuário. O bispo vai estar lá, então é importante todas as autoridades se fazerem presentes, católicos ou não, porque é uma obrigação de Estado. Eu estarei, deputado ou não, porque senão minha mãe me mata. Porque meus pais vai estar acompanhando. Exatamente, meus pais trabalham ali na paróquia também há bastante tempo, meu irmão frequenta lá também, trabalha ali. O meu sobrinho, é interessante, olha que interessante, ele estava com uma pneumonia dupla, não podia sair da cama de febre e ele é acólito lá na São Sebastião. Só que ele nunca tinha exercido, ele só tinha feito a preparação, nunca tinha colitado. E ele é um menininho desse tamanho aqui, deve ter uns 9, 10 anos. E no dia ele amanheceu curado, sem febre, sem pneumonia, sem nada e fez parte da missa de ação de graça. Então mais uma graça aí na nossa família, graças
ao Carla. E para você que quer saber um pouquinho mais sobre a história do São Carla Cutis, você pode estar procurando tanto a Capela do Milagre CG-MS no Instagram ou Paróquia São Sebastião MS lá no Instagram, que lá vai te direcionar, porque muita gente do interior possa talvez querer vir aqui em Campo Grande, conhecer um pouquinho dessa história e fazer ali o seu pedido. Paróquia São Sebastião MS, lá também tem todas as informações. Eu quero aproveitar que você fez um apelo para todas as autoridades, eu quero fazer um pedido para todos os nossos vereadores e também para prefeito. Nós temos aqui em Campo Grande umas centenas de igrejas católicas e evangélicas que estão em terrenos que não têm regularização fundiária. Foi feita uma legislação específica, só que ela ficou muito aberta, dependendo de regulamentação, que impossibilitou que se regularizasse. Eu falo isso porque é uma área que eu trabalho como advogado e a gente tenta a regularização fundiária da área onde está a igreja São Sebastião, porque ela já não comporta mais os fiéis e para a gente poder aumentar precisa regular a questão do terreno. Eu já conversei com a prefeita, ela tem muito boa vontade em resolver isso, mas seria muito mais fácil que todos os vereadores se reunissem e fizessem uma lei dizendo o seguinte, olha, a associação, a igreja que estiver num terreno, por exemplo, sei lá, mais de 5 anos, passa a ter a propriedade desse terreno, porque isso vai dar a tranquilidade dos fiéis de poder colaborar para o crescimento daquilo ali. Eu posso dar exemplos até que são leigos, que não são relacionados à igreja, que não fazem o menor sentido. Por exemplo, o CTG aqui na Três Barras, que fez um trabalho excepcional de amparo aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que sofreram muito. Eu mesmo estive lá, coloquei e o pessoal não sabe, porque quando eu faço as coisas eu não divulgo, mas é importante para dar testemunho. Eu coloquei minha equipe inteira lá, coloquei carro lá, coloquei estrutura lá e fiz questão de que não fosse divulgado e não vou divulgar, só estou falando para dar o testemunho do que foi feito. E a maior preocupação deles, sabe qual que é? O terreno não lhes pertence. E aí eles não podem ampliar, eles não podem melhorar a estrutura. Então, vereadores de Campo Grande, independente da bandeira ideológica, e aí eu faço um adendo. Hoje eu faço parte também da comissão que cuida dos PCDs em Brasília. E lá tem um aspecto muito interessante, a gente tenta deixar a ideologia para o lado de fora e cuidar das pessoas. Então, eu sou tido como um radical de direita. Então, tirem essa imagem da cabeça, vamos olhar para o bem de todas as comunidades, vamos olhar para as pessoas, vamos cuidar de gente. Ideologia é importante sim, mas para o debate, para posicionamento e para você não enganar seu eleitor. Mas na hora, acabou o processo eleitoral, nós temos que cuidar das pessoas e isso é fundamental para todas as comunidades católicas e evangélicas e também associações leigas do Mato Grosso do Sul, não só de Campo Grande. Falando nisso, Assembleia Legislativa, mesma ideia, por favor, levem isso à frente, porque o problema que nós temos em Campo Grande, nós temos replicado em todos os municípios do estado. E vale salientar que Campo Grande entra para a rota turística internacional. Então, muitas comunidades católicas antigas, prédios antigos, precisam, inclusive, de suporte para reformar, para atender essa demanda. Inclusive, eu vou pedir para o pessoal da prefeitura, tem um terreno baldio ali na frente da igreja que a gente inadvertidamente usa como estacionamento. E a turma andou jogando lixo, tem até sofá lá, gente. Vocês podiam dar um talento ali, porque um evento desse tamanho, a gente com sofá jogado e lixaiada, não precisamos daquilo ali. E, como eu disse, o bairro vai ser transformado por causa disso, mas a manutenção do que já está lá, eu acho que é um negócio que não custa fazer, já dá para fazer. E não estou botando carimbo em ninguém, não estou batendo em ninguém, eu estou pedindo como cidadão e de uma forma bem de boa. Que o pessoal já acha que... Não, pulou é polêmico, qualquer coisa. Se eu dou bom dia, os caras... Não, bom dia por quê? Calma, gente, calma. Calma lá, né? Eu sei, deputado. Agora vamos falar com o deputado Marcos Polon. Por favor. A gente estava falando só com o Marcos Polon. Agora vamos falar com o deputado. Marcão. É o marido da Maiane, pai de 5 filhos, um monte de coisa. Mas vamos lá, deputado. Agora vamos para o deputado. Deixa eu mudar futuro político. Marcos. Bom, eu vou dar a resposta que eu tenho dado já há bastante tempo e, como eu disse para você, meu compromisso é com a coerência, tá? Até por conta eu volto a dizer, o pessoal, para não achar que é muleta, para o pessoal me entender como é que eu funciono, autista ele tem um trem que chama rigidez cognitiva, ele não tem como ficar pulando de galho em galho, ele precisa de previsibilidade. E quando eu tomei uma decisão de virada de chave esse ano, que a anistia é algo fundamental, porque ninguém me contou a realidade dessas pessoas, Xará. Eu fui lá desde a primeira semana. E você sabe o que é o mais interessante? É engraçado até contar.
Esses dias minha mulher falou, mas como que você fez tudo isso? Eu não sei. Essas pessoas, quando saíram da cadeia, foram para minha casa, comer, pôr roupa, ter o pingo de dignidade, porque eles não querem um processo, eles querem a humilhação de todo mundo, eles querem botar medo na direita, da direita existir, certo? O Bolsonaro é mais do que um sujeito, ali é um símbolo, para eles destruírem esse símbolo. A polarização é um problema da velha política, então como é que eles resolveram acabar com a polarização? Destruindo um dos polos. E isso está errado, isso é completamente antidemocrático. Então, quando eu digo que a minha prioridade é a anistia, porque me tira o sono saber a situação dessas pessoas, na semana da manifestação, daquela manifestação do dia 3, uma moça, professora, ela está em estado de miserabilidade, ela ficou 1 ano na cadeia. Ela trabalhava voluntariamente para todos os políticos de direita, não teve um que se dignou ir lá visitar, para ver como é que estava. Eu não vou falar o nome dela aqui por questão de preservar a dignidade dela, mas os remédios que ela tem que tomar dá mais de R$1.000 e tantos por mês, e ela tá tomando remédio porque eu tô pagando, porque as contas estão tudo bloqueadas. E mais uma vez, eu não quero fazer palanque disso aí, eu tenho nojo de quem faz palanque disso aí, mas é o testemunho, gente. A gente tem que saber que é fundamental para a pacificação do Brasil que todos olhem para a anistia. E aí eu quero fazer uma pergunta retórica com viés de provocação. Todos aqueles que estão botando camiseta da seleção brasileira, todo mundo que está dizendo que é direita, direita, direita. E no Brasil, simplesmente se autodeclarar alguma coisa as pessoas parece que não tem profundidade para entender o que é. O que você, que tem mais poder que eu, fez pela anistia? O que você que pode, por exemplo, determinar para o sistema de execução penal que essas pessoas tenham minimamente segurança, tenham minimamente um pouco de cuidado, tenham minimamente... Essas pessoas estão cumprindo pena no Mato Grosso do Sul. O que você fez por elas? O cuidado com elas, o cuidado com as famílias, o cuidado assistencial com essas famílias. Ontem na manifestação, ao invés de eu estar no caminhão fazendo pré-campanha, eu fui, dei meu pronunciamento curto, rápido, desci e fui para o meio do povo fazer um apelo para fazer uma vaquinha para uma moça que está com as contas bloqueadas indevidamente lá de Três Lagoas e a mãe está morrendo de câncer porque ela não tem condição de comprar remédio. Então, o pleito eleitoral do ano que vem é importante? É evidente que é, mas não tem nada mais importante do que devolver todos esses brasileiros para suas casas, tanto os que estão no Brasil quanto os que tiveram que fugir do país. É isso aí. Que entrevista gostosa hoje, né? Perfeito. Uma entrevista muito boa porque nós conseguimos mostrar para os nossos ouvintes quem é o Marcos Polon atrás do terno. Esse é um pedaço, gente. Só para resumir, eu fui músico também, então eu já toquei no extinto Stones, no extinto Barfly. Que mais? Eu montei 3 anos em rodeio profissional em todos. Olha aí, eu falei pra você. Polon boiadeiro. E fui campeão brasileiro de taekwondo, pelo representante do estado do Mato Grosso do Sul. Aí já não dá pra brincar com ele. Na seleção brasileira. Então eu fico muito feliz do espaço. Eu peço desculpa de não ter desenvolvido tanto a questão política, que eu sei que é a curiosidade das pessoas, eu sei que é o foco desse horário, quem liga o rádio esse horário quer saber disso, mas eu garanto a vocês, eu tenho feito uma oração já há várias semanas, até meses, dizendo o seguinte: Senhor, não permita que eu atrapalhe o seu propósito. Então, do mesmo jeito que eu entendo que a minha eleição para deputado foi algo decorrente da providência, o que aconteceu ano que vem também será algo decorrente da providência. Porque, veja, esse é um fato interessante. Eu anunciei a minha pré-campanha há menos de 2 meses da eleição, meu amigo. 2 meses da eleição. Foi 1 mês e meio de pré-campanha. E não só fui eleito, como fui o mais votado.